Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, no nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre a ineficiência. Você sabe o preço da ineficiência na sua empresa? Se você não sabe, isso pode estar travando todo o seu negócio e inclusive podendo fechar sua empresa. Vamos falar desse assunto aqui hoje, muito importante para que você tenha melhores resultados aqui em 2024. Esse é o nosso Papo de Empreender de hoje. A gente sempre coloca para você aqui uma linha de raciocínio para que você já consiga colocar no final um plano de ação. Então, fica com a gente até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar muito esse conteúdo e aí depois você me conta se te ajudou ou não te ajudou. Vamos lá então ao cenário de hoje. E aí, como que andam os processos dentro da sua empresa? Você já parou para pensar que a sua empresa ela é feita de processos? O que é processo, Marcelo? Às vezes eu me confundo um pouco. Processo é o passo a passo para você atingir um determinado resultado dentro de uma atividade. Principalmente as atividades chaves do seu negócio, elas precisam estar bem analisadas, bem feitas, com o mínimo possível de desperdício. Isso é muito importante para o seu negócio. Então, se existe problema dentro do seu negócio, com certeza os processos não estão sendo os melhores. E aí você precisa parar, analisar e entender. Você precisa verificar se são as pessoas, se são os equipamentos ou se são os materiais dentro desse passo a passo. E aí eu te pergunto, você como dono do negócio, você como gestor do negócio, você anda fazendo o que precisa ser feito? Ou você só está na operação, fazendo a coisa acontecer de qualquer jeito, sem nenhum tipo de priorização, sem nenhum tipo de análise crítica dos processos, para você ter melhores resultados? A maior parte das empresas fecham por falta de gestão, por falta de análise crítica dos processos, por não fazer as coisas que precisam ser feitas. E é isso que você está deixando acontecer dentro do seu negócio. E eu quero poder te ajudar com esse conteúdo aqui, tá ok? Então vamos mudar isso ao longo desse ano de 2024. Porque sem prioridades bem definidas, nós acabamos fazendo qualquer coisa. E qualquer coisa não te traz resultado. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Simples assim. E aí, para isso, eu te faço duas perguntas para que você responda aí e reflita ao longo desse 2024. O quanto antes, na verdade. Todos dentro da sua empresa, inclusive você, sabem o que precisa ser feito? Essa é uma pergunta que tem que ser feita constantemente. Se as pessoas não sabem o que precisa ser feito, aí vem a segunda pergunta. Todos sabem o que tem que ser feito? Parece perguntas bobas, mas na verdade são perguntas simples que te fazem refletir. Porque se não sabe o que tem que ser feito, você não tem planejamento algum. E se elas não têm prioridade dentro desse planejamento, elas vão fazer qualquer coisa. E aí isso independe. Aí isso não te traz resultados. Isso faz com que você perca dinheiro, que jogue dinheiro fora. Faça com que você tenha cada vez mais desperdícios dentro do seu processo, porque você acaba fazendo coisas que não vão te trazer resultados nesse momento. Isso é muito importante dentro de um negócio, dentro de uma estratégia. Eu preciso fazer o que precisa ser feito, mas antes disso eu preciso saber o que precisa ser feito. Então são coisas importantes. Por isso que é importante você fazer o seu planejamento estratégico, saber o seu objetivo, saber qual é o plano para atingir esse objetivo e desdobrar essas atividades e esses objetivos para cada uma das áreas, para cada um dos setores. E aí cada um vai estar sabendo o que precisa ser feito, porque foi feito um planejamento de acordo. Okay? Se você precisar de ajuda no seu planejamento, conte com a gente para poder te ajudar. Olha só, a ineficiência dos processos, elas causam maus resultados, resultados negativos para a organização. E as empresas vão entrando num ciclo vicioso de trazer só resultados negativos, porque não entende o que precisa ser feito, porque acabam fazendo coisas de forma desnecessárias, ou seja, não priorizando aquilo que precisa ser feito. Eu não posso deixar atrasar as coisas, ter insatisfação do cliente, isso faz com que os custos aumentem, eu não posso deixar a qualidade se tornar má qualidade, eu não posso deixar a logística atrasar, eu não posso comprar materiais acima do preço sem nenhum menor sentido, tá ok? Então eu preciso entender dos processos, eu preciso verificar o que está acontecendo, eu preciso estabelecer os processos de forma correta.
para que no momento onde aconteça uma variação, eu já consigo identificar rapidamente. Para isso a gente desenvolve processo, para isso a gente faz análise crítica de processo, para ir cada vez melhorando, para cada vez mais entendendo o que está acontecendo. Olha só, tudo isso agrava o resultado da empresa, tudo isso faz a sua empresa cada vez mais descer o abismo até o ponto de fechar. Por isso a importância de entender de processos, principalmente os processos-chave do negócio. Cada empresa tem os seus processos-chave, que se não acontecer esses processos, o seu negócio não vira, não roda, não tem resultados. Então, por isso a importância de entender quais são esses processos. Quando eu entendo quais são esses processos, eu vou desenhar esse processo para que ele aconteça da melhor forma possível. E aí eu vou fazer isso melhorar cada vez mais, eu vou tornando esse processo cada vez mais eficiente e não ineficiente. Ineficiente é quando eu tenho várias paradas, vários desperdícios, vários problemas, e aí o cliente começa a reclamar, e aí o cliente começa a ter atraso, o cliente começa a ficar insatisfeito, e ele acaba procurando o seu concorrente que está fazendo melhor do que você. Olha só um exemplo que eu passei hoje. Fui em um determinado estabelecimento, uma fila gigante, e aí eu comecei a observar o processo. Comecei a verificar primeiramente os clientes reclamando, e aí comecei a entender o processo. E aí verifiquei, olha só, os açougueiros que precisavam estar atendendo os clientes, eles estavam fazendo atividades que não faziam o menor sentido para aquele momento. Eles estavam dentro de uma área fazendo cortes que não faziam sentido naquele momento e nenhum açougueiro atendendo os clientes. E aí começou uma insatisfação generalizada, as pessoas querendo falar com o gerente porque os processos não foram analisados de forma correta. Um gestor ali resolveria, olha, vamos sair daqui nesse momento, vamos fazer a atividade lá. É isso que você tem que fazer, é esse o seu papel, identificar onde tem problema, análise crítica e propor soluções. Às vezes as soluções elas são temporárias naquele momento, mas você vai precisar analisar de forma mais aprofundada para dar soluções mais definitivas. Esse é o nosso papel como gestor, como dono de negócio, é fazer o processo fluir. No momento que acontece uma crise, eu dar soluções imediatas e depois soluções mais preventivas para que esse problema não aconteça. É assim que a gente vai conseguindo trazer melhores resultados para o nosso negócio. E aí, que tal entender como andam os seus processos? Que tal entender como que está acontecendo isso no seu dia a dia? E aí eu te proponho fazendo um diagnóstico aqui com a gente, de forma gratuita, para que você entenda onde é que você pode estar melhorando. A gente vai analisar, a gente vai entender, a gente vai te fazer algumas perguntas e a gente já vai te propor aí algumas ações para você poder melhorar, tá ok? Depende de você, basta mandar aqui uma mensagem para a gente, deixando o seu contato e a gente vai entrar em contato com você para que você possa fazer essa análise junto com a gente. Para finalizar, eu te pergunto, e aí, os seus processos estão em ordem ou você vê oportunidades de melhorar? Se você vê oportunidades de melhorar, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos entender e eu vou te trazer essa visão nossa aqui do que pode ser melhorado. Ponto crucial, sem análise crítica de processo as coisas não melhoram, você tem que analisar de forma crítica os seus processos. E aí você precisa dentro desse processo é analisar a atividade, é entender a atividade-chave, o processo-chave do seu negócio. Comece por esse processo. É aquele processo que qual você não realizar, o seu negócio não se faz. Tudo isso faz parte da nossa metodologia Auxílio de Empreender. A gente tem uma metodologia, a gente pode te ajudar muito mais. Basta a gente entender o teu cenário que a gente vai te propor algo. E eu quero te fazer uma pergunta. O que mais fez sentido para você hoje aqui nesse vídeo? Comenta aqui para a gente saber se tem te ajudado, para saber onde estão as oportunidades dentro aí do seu negócio e a gente poder te responder também e acrescentar mais valor aí de conteúdo para você, tá ok? Lembra que eu te falei lá no início, se você seguiu nosso passo a passo, se você entendeu o nosso passo a passo, se não você volta, assiste novamente e aí já vai definindo o que você precisa fazer, quais são os objetivos e cria ação para você em cada ponto que a gente falou aqui. Não deixe passar em branco caso você tenha uma dúvida, mande para a gente aqui que com certeza eu vou estar te respondendo, tá ok? Gostou do conteúdo? Curta o conteúdo, compartilhe o conteúdo para aquelas pessoas que você acredita que pode estar ajudando. Isso é muito importante, a gente distribuir, a gente ajudar outras pessoas.
ok? Você não vai estar ajudando só a gente, você vai estar ajudando principalmente a pessoa que vai receber esse conteúdo, tá ok? Queria agradecer mais uma vez, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima!